Viver Bem de volta, e hoje eu estou recebendo aqui para um bate-papo a Leide Kelly, que é terapeuta ocupacional da Casa do Valpaiva, essa casa de apoio à criança com câncer, que realiza esse trabalho tão lindo, né? E é um trabalho multidisciplinar, né, Leide Kelly? Isso. Que a terapia ocupacional está inserido aí. Isso, justamente, Juliana. A terapia ocupacional está inserida nesse contexto dessa equipe multidisciplinar. Ela adentra, no caso desses pacientes, quando, por algum motivo, pela patologia em si ou pelo tratamento, essa criança, esse adolescente deixou de executar alguma atividade da sua rotina diária. Né? O que seriam as atividades de rotina? Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, alimentar-se, assim como realizar atividades de escola, trabalho, atividade física. Então, se alguma dessas áreas está com alguma dificuldade prejudicada, o terapeuta ocupacional adentra para proporcionar maior independência e autonomia para esses pacientes. Eu acredito que no caso do câncer, essa mudança aí já começa com um diagnóstico, né? Que já é um ponto assim, um ponto chave tanto para a criança quanto para a família, né? É verdade. Que todo mundo termina mudando aí tudo. Muda muito, muda tudo, na verdade. A rotina como um todo deles é modificada, né? Não somente dessa criança que acabou de receber esse diagnóstico, com ausência da escola, dos amiguinhos diante desse contexto que tinha antes, assim como da família também. A mãe muitas vezes sai do seu estado, do interior, geralmente elas vêm do interior, para morar na capital em prol do tratamento desse filho, então larga trabalho, larga o marido lá com as outras crianças, os irmãozinhos desse que está precisando de atenção maior. Então é muita mudança, realmente. Fora as idas e vindas a hospitais que são constantes, né? É um trauma de uma forma muito bruta para toda a família. É assim, onde é que entra a terapia ocupacional? Porque muita gente confunde com fisioterapia, muita gente confunde com psicologia e termina lá na Casa do Valpaiva. Essas crianças, essas famílias recebem o atendimento completo, né? Tem fisioterapeuta, tem a psicóloga e tem a terapeuta ocupacional também. Tem muitos outros profissionais também que fazem parte dessa equipe. A terapia ocupacional, ela entra junto com outros profissionais, com outras áreas também, ou não necessariamente. Então, quando a gente percebe que aquela criança está com alguma dificuldade em alguma ocupação de desempenho, atividade de vida diária, a terapia ocupacional está inserida. Pode também estar trabalhando juntamente com o aspecto escolar, né? Alguma dificuldade de desenvolvimento na escola ali, interação social, socialização. É de forma bastante abrangente, porque a terapia ocupacional envolve vários aspectos. Então, envolve aí aspecto físico, cognitivo, emocional e social. Então, a gente vê o ser humano de forma holística, realmente, de forma globalizada. Então, trabalha em todos esses âmbitos juntamente com a equipe. Leide, agora vamos falar desse trabalho da do Valpaiva. Você estava falando da escola, né? Geralmente esse tratamento dura muito tempo. A criança que estudava lá na sua cidade, na sua escola, vem para cá e sai da sala de aula. Como é que fica? Ele fica sem estudar ou tem esse suporte lá? Não, lá também tem esse suporte, Juliana. Tem a SAP, que é a Sala de Apoio Pedagógico, onde eles não perdem um ano letivo. Então, lá tem todo esse apoio pedagógico para que justamente eles não fiquem ausentes completamente da sala de aula. É uma sala de aula, mas que não é uma sala de aula comum, né? É uma sala de aula voltada para que eles não percam esse período, mesmo que nessa fase de tratamento, mas numa instituição de apoio. Agora, vale a pena conhecer a casa, né? Porque quem vai lá se encanta, quem está lá fora não consegue ter a dimensão de tanta coisa que é realizada lá dentro, né, Leide? Não tem não, Juliana, realmente não tem. A casa cresceu muito, assim, em todos os âmbitos, falando em todos os aspectos, ela cresceu realmente bastante e que existe uma equipe, assim, bastante preparada para atender tanto a necessidade e a singularidade de cada criança, assim como do seu contexto familiar também. Então, a mãe, ela também é assistida com todo esse trabalho de acolhimento, de humanização. Tem a sala de artes, onde elas aprendem alguns artesanatos e algumas atividades. Muitas ali colocam lá para vender, né? Muitas, tem um bazar, então elas acabam também tendo uma renda extra e tendo um ofício para quando retomar a sua cidade, né, o seu interior, ter de volta essa vida social, e saibam de algum ofício e coloquem em prática para ter o seu dinheirinho, né? Leide, agora relatos, né? São muitas crianças que já foram atendidas, que são atendidas pela do Valpaiva, muitas que conseguiram, né, a tão sonhada cura. E como é que fica para vocês que atuam diretamente com eles? Fala um pouquinho aí o relato, né, dessas famílias, dessas crianças. Juliana, é assim, quando eles chegam com
por relatos das próprias mães, né, que são as que geralmente acompanham os filhos, elas dizem assim, olha, eu recebi esse diagnóstico e parece que o meu chão se abriu, assim. Elas ainda recebem esse diagnóstico, é muito difícil, é muito doloroso, e ainda recebem como se fosse uma sentença de morte. Muita coisa mudou, mas ainda existe esse estigma, né, desse sofrimento, de não ter para onde ir, o que eu vou fazer, por que comigo? Então é muita coisa que envolve essa mudança toda, e quando encontra na casa esse apoio todo, essa equipe ali preparada, então tudo muda. E relatos delas falam que, olha, depois que eu encontrei a casa, eu me achei. E aí poxa, eu consegui, de fato, viver, conseguir levar minha vida, porque eu imaginei que minha vida tivesse parado ali, no momento do diagnóstico do meu filho. Então, e a gente perpassar por esse processo junto com elas é transformador para a vida de todos nós, tanto da criança quanto desses pais, como da gente também, porque a gente tem crianças ali que estão chegando, a todo momento chegam crianças, casos novos, mas também tem muitos que estão aí muito bem, com sua vida social inserida no contexto de mercado de trabalho, enfim, então a gente é grandioso, plausível o trabalho da casa. Ótimo. Quem não conhece, vale a pena fazer essa visita. Agora no Viver Bem, todo mês a gente vai sempre trazer alguém da casa do Valpaiva, né? Pra gente começar a apresentar aí esse contexto, mostrar que câncer é uma doença difícil, mas dá para ser enfrentada e com todo esse suporte, né? Dá sim, Juliana, dá sim. E aí você acaba pegando um pouquinho do diagnóstico precoce, né? Da importância que é desse muito diagnóstico. importante. É muito importante. Ainda existe uma dificuldade de se conseguir esse diagnóstico, porque por muitos sinais e sintomas têm a ver com algumas doenças comuns à infância. Então acaba ficando ali muito semelhante e o diagnóstico ele fica um pouquinho mais tardio. Isso tem mudado um pouco, sim. E pelo desconhecido também. Então existe um projeto na casa que é o diagnóstico precoce, que a gente vai divulgando esse trabalho, quais são os reais sinais e sintomas, para que todos conheçam, né? Não somente a mãe, o pai, a professora, mas a sociedade como um todo, e que todos sejam participantes, né, desse momento do diagnóstico, percebendo que ali está alguma coisa errada e que vale a pena investigar. Ótimo. E quem quiser ajudar do Valpaiva, ajudar nesse projeto aí do diagnóstico precoce e também ajudar dando esse suporte que é tão importante para as famílias e para as crianças. É verdade, assim, eu acho que vale a pena conhecer a casa, né? Conhecer toda a estrutura, conhecer o trabalho desenvolvido mesmo pelos profissionais como um todo. E quem quiser conhecer, quem quiser ligar para marcar uma visita, né? Liga lá no 40 06 1600, na Rua Clementino Câmara, e aí vocês vão conhecer a casa. Ótimo, Leide, muito obrigada. Obrigada, Juliana. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa, aqui no Parque das Dunas, né? Que é um ambiente tão lindo. Muito, e favorece muito falar de um assunto tão sério, né? Aqui nesse lugar que a gente consegue ter esse acolhimento, fica mais leve. E assim, um assunto sério, mas que precisa ser falado, né? Porque como você falou, o diagnóstico precoce é essencial para que essa cura venha para a criança. Justamente, sem dúvida, precisa ser falado sempre, viu, Juliana, sempre. E os casos, eles vão surgindo a cada ano, e a gente precisa estar falando sim. É um assunto sério, mas necessário. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a você. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.